Talvez você já tenha se perguntado o que acontece nos primeiros instantes após a morte. Talvez tenha chorado ao lado de um corpo já sem vida, sentindo que algo ainda estava ali. Um silêncio diferente, uma presença que pairava no ar, algo que não podia ser visto, mas que claramente ainda pulsava. A alma, sim, a alma ainda está ali, sentindo, percebendo, tentando compreender o que acabou de acontecer. Há um portal invisível entre o aqui e o além, e é por ele que todos nós passaremos. Mas poucos têm coragem de saber o que há do outro lado. Essa angústia, tão humana e tão espiritual, mora em quem perdeu alguém e também em quem teme o próprio fim. O medo do desconhecido, a sensação de vazio após uma partida, a dúvida sobre o que de fato acontece com a alma quando o corpo se cala. E no fundo, um desejo oculto, o de saber se quem partiu está em paz, se ainda sente, se pode nos ouvir, se ainda caminha, mesmo que em outro plano. Chico Xavier, com sua delicadeza firme, certa vez disse: a morte é apenas uma mudança de roupa espiritual, mas a alma ainda sente frio emocional nos primeiros dias. O que ele quis dizer com isso? Que o espírito, mesmo liberto da carne, ainda vibra nas emoções da terra, ainda escuta as preces, ainda chora com os que choram, ainda precisa de acolhimento. Emmanuel, no livro O Consolador, reforça essa verdade. O espírito recém-desencarnado permanece sensível, profundamente ligado ao plano material por fios de afeto, dor e saudade. Nos primeiros 9 dias, esse laço é mais forte. O choque vibracional da separação é real. A alma, ao deixar o corpo, sente como se estivesse despida em meio ao frio da madrugada. As emoções dos que ficam ecoam como vozes dentro do coração espiritual. A dor de quem chora reverbera no campo vibracional de quem partiu. E por isso orar é cuidar, pensar com amor é aquecer, chorar em desespero pode confundir. Não é o fim, mas também não é fácil. Morrer biologicamente é apenas uma parte. Desligar-se espiritualmente é um processo profundo, delicado, muitas vezes doloroso. Nesses 9 dias, cada emoção conta, cada oração se torna um abraço, e cada escolha vibracional de quem partiu e de quem ficou pode determinar o rumo dessa alma em sua nova jornada. Lembre-se sempre que aqui vamos caminhar dia a dia como quem segura a mão de um espírito recém-chegado ao outro lado. Vamos escutar suas dúvidas, sentir suas dores, acolher suas confusões e, acima de tudo, compreender com clareza o que poucos têm coragem de enxergar, a verdade que pulsa no silêncio entre uma respiração e outra. A verdade que Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e tantos outros nos revelaram com amor, lucidez e compaixão. Porque o que acontece com a alma após a morte não é apenas uma curiosidade espiritual, é um espelho, um convite, um alerta e, para muitos, um reencontro. A morte chega como um corte invisível, mas não imediato. O corpo silencia, mas a alma ainda escuta. No primeiro dia, o espírito permanece intensamente conectado à vida material. É como se a consciência estivesse entre 2 mundos, ouvindo as vozes do quarto, sentindo o cheiro da casa, percebendo a vibração das lágrimas que escorrem dos olhos de quem ficou. Esse instante é um impacto, um abalo vibracional que lembra o nascimento. Como um bebê que sai do útero e encara o ar frio pela primeira vez, o espírito recém-desencarnado sente-se exposto, desorientado, vulnerável. Ele ainda deseja falar, ainda deseja tocar, ainda quer entender o que está acontecendo. E não entende de imediato que já partiu. A neurociência espiritual, como nos revelam os relatos de André Luiz, mostra que as sinapses da mente espiritual mantêm vivas memórias, sensações e medos. Nada se apaga. Pelo contrário, a lucidez se intensifica. As dores não resolvidas ecoam com mais força. O que ficou por dizer grita em silêncio. O amor reprimido aperta o peito do espírito. E o apego desesperado de quem ficou pode envolver a alma numa névoa confusa. Chico Xavier alertava sobre isso.
O sofrimento extremo dos familiares, embora compreensível, pode atrair a alma de volta, impedindo-a de caminhar, não por maldade, mas por instinto de amor. É como segurar a mão de alguém que precisa partir e não conseguir soltar. E isso dói. Dói em quem fica, dói em quem parte, porque toda libertação exige confiança. E todo amor verdadeiro sabe, em algum momento, deixar ir. Ao longo do segundo e terceiro dias, a alma começa a olhar para si. Como se assistisse a um filme, o seu próprio filme. Cada gesto, cada palavra, cada omissão, tudo retorna. Mas agora, sem o filtro da carne, sem os mecanismos de defesa, o espírito sente, com nitidez, o peso e o valor de cada escolha feita. André Luiz descreve esse processo como um reviver sensações, onde o espírito não apenas lembra, mas reencena emocionalmente cada momento importante da vida. Mágoas esquecidas voltam como ecos. Palavras duras ditas no passado ganham outro peso. O que se pensava ter superado retorna com intensidade. É um estado de autoavaliação espiritual, onde não há juízes externos. A consciência é o tribunal, e ela não perdoa, nem condena, apenas mostra. O que parecia insignificante ganha novos contornos. O gesto de carinho negado, a ajuda que foi adiada, o perdão que nunca veio, tudo isso aparece como um espelho da alma. Esse é o momento em que muitos espíritos choram, não pelas dores do corpo, mas pelas dores do coração. E por isso, aqui na Terra, o silêncio pode ser um bálsamo, a prece pode ser um acalanto, e a carta que não foi escrita em vida pode ser escrita agora. Mesmo que o destinatário esteja no plano espiritual, a vibração do arrependimento sincero ou do perdão verdadeiro pode alcançar dimensões onde palavras não chegam, porque o amor continua a ser a linguagem mais direta entre dois corações. A dor mais sentida nesse período não vem de dentro, mas de fora, do laço, do fio invisível que liga mães aos filhos, companheiros aos companheiros, irmãos de alma que dividiram o mesmo teto. A alma sente a dor dos seus, escuta o choro, vibra com a saudade, sofre com o desespero e, mais uma vez, hesita em partir. A espiritualidade ensina que o amor verdadeiro cria pontes vibracionais. É por essas pontes que o espírito visita os entes queridos e, muitas vezes, sinaliza sua presença, uma brisa inexplicável, um sonho nítido, um arrepio silencioso. É a alma dizendo, ainda estou por aqui. Mas para que essa visita aconteça com paz, é preciso que o amor esteja limpo de desespero. Chico Xavier dizia, a oração sincera atua como oxigênio no plano espiritual. Isso significa que orar não é apenas um gesto religioso, é um gesto de socorro, é enviar luz, é oferecer paz, é dizer, eu te amo, mas estou pronto para te deixar seguir. Nos dias 4, 5 e 6, o espírito precisa dessa luz, precisa dessa permissão, precisa desse gesto de entrega, porque só com esse amparo amoroso ele poderá atravessar a ponte e alcançar o que vem depois. O 7º dia é, para muitos espíritos, o momento da travessia. O chamado dos mentores se intensifica, as portas do plano espiritual se abrem e há uma escolha a ser feita, seguir ou resistir. Espíritos em sofrimento, muito apegados ou dominados pelo medo, tendem a se agarrar à vida que já não é mais sua. Permanecem em zonas intermediárias, entre a luz e a sombra. Sentem que algo os chama, mas não sabem como atender. Confundem saudade com necessidade, confundem amor com prisão, e por isso não partem. Divaldo Franco nos ensina, quem ama ajuda o outro a partir. Isso não significa esquecer, nem abandonar. Significa confiar. Confiar que a alma amada será acolhida, que há mãos invisíveis prontas para guiar, que há lares espirituais esperando com luz acesa. Neste dia, visualizar isso pode ajudar. Imaginar seu ente querido sendo envolvido por uma luz serena, sentindo-se leve, sendo guiado por amigos espirituais. Isso não é fantasia, é fé ativa, é espiritualidade prática e muitas vezes é a ponte entre o apego e o desprendimento. O 8º dia é um mergulho,
Não mais na terra, nem na vida que ficou, mas dentro do próprio ser. É quando a alma, mais livre, começa a perguntar: eu cumpri minha missão? É uma pergunta simples, mas profunda. E a resposta vem em silêncio. Vem em sensações, em cenas que se repetem, em lembranças que doem ou confortam. O espírito passa a entender que o que levou consigo foi o que construiu por dentro. As intenções, as escolhas, os sentimentos. A neurociência espiritual mostra que a consciência, mesmo após o desligamento do corpo, continua sendo um campo de energia e intenção. E é com esse campo que o espírito se encontra. Ele não encontra um juiz, encontra a si mesmo. E lê como uma carta escrita pela própria alma tudo o que viveu. Essa leitura pode trazer paz ou remorso, mas sempre traz verdade. Uma verdade que não pode mais ser evitada. E é aí que o espírito compreende que a morte não é uma fuga, é uma continuação. Chegamos ao 9º dia. O espírito agora está mais consciente, mais sereno, mais pronto. E é nesse momento que muitos são conduzidos para as colônias espirituais, os hospitais da alma, as zonas de aprendizado onde a cura começa. André Luiz passou por isso. Após dias de sofrimento e confusão, foi acolhido em nosso lar por mãos compassivas, acolhido com respeito, com paciência, com luz, e ali começou sua verdadeira jornada. A oração dos vivos ainda atua aqui, talvez mais forte do que nunca, porque agora a alma está sensível ao chamado, está aberta à luz, está buscando uma direção, e a vibração de quem ficou, se for de paz, de amor, de aceitação, pode ser o impulso final para esse primeiro passo. Como nos lembra Emmanuel, a despedida verdadeira é vibracional, não verbal. Por isso, mesmo que você não tenha dito adeus, seu silêncio amoroso pode ter sido o último abraço, sua lágrima calma, a última carícia, seu pensamento de luz, a última chama que aqueceu o coração de quem partiu. Nem todos os espíritos conseguem seguir após esses 9 dias. Para alguns, a passagem se prolonga. A travessia espiritual, que deveria ser breve, torna-se uma permanência sofrida em zonas de confusão emocional. E não é um castigo, é consequência de sentimentos que não foram transformados, de feridas que permaneceram abertas, de apegos que enraizaram fundo na alma, culpa, raiva, mágoas, vínculos doentios. Tudo isso age como correntes invisíveis. A alma tenta andar, mas algo a segura. Não há juízes, não há punições externas. O cárcere é interno, criado por padrões emocionais que sobreviveram à morte, e a dor continua, porque a dor não respeita o fim do corpo. Ela segue, silenciosa, intensa, persistente. Chico Xavier alertava com ternura, mas com firmeza. Quem não perdoa em vida, amarra o outro e a si mesmo após a morte. Essa frase, tão simples, carrega um universo de verdade, porque perdoar não é esquecer. É libertar, e não libertar o outro apenas, mas a si mesmo. O espírito que não perdoa é também o espírito que não parte. Aqui na Terra, os sinais aparecem. Sonhos repetitivos com a pessoa falecida, sensação de presença em momentos inesperados, tristeza súbita sem causa aparente. Tudo isso pode ser reflexo de uma alma que ainda busca libertação. E por isso, o gesto amoroso de quem ficou tem poder. Um ritual simbólico, uma carta que diga o que nunca foi dito, uma vela acesa com intenção de paz, um gesto de reconciliação com a própria memória. Tudo isso vibra, tudo isso cura, tudo isso transforma, porque o que aprisiona também pode libertar. Basta mudar a vibração, basta abrir o coração e permitir que a luz entre onde antes havia dor. Esta é a verdade mais difícil de ser ouvida, e talvez por isso tão poucos estejam prontos para ela. A dor da alma não termina com a morte, ela muda de forma, mas continua. Continua se não foi acolhida, continua se não foi compreendida, continua se foi escondida durante a vida. Muitos acreditam que a morte trará alívio automático, que basta fechar os olhos e tudo será resolvido.
Mas Chico Xavier, com sua sabedoria serena, nos revela. A morte apenas revela com mais clareza aquilo que se escondeu durante a vida. Não há mágica, há continuidade. E aquilo que não foi enfrentado em vida será enfrentado depois, com mais lucidez, com mais sensibilidade, com mais verdade. Emmanuel, em O Consolador, diz: a morte não redime o espírito, apenas inicia o caminho do reajuste. E esse reajuste começa com o reconhecimento, com a coragem de olhar para dentro, com a disposição de crescer, mesmo sem o corpo, mesmo do outro lado. No fundo, o desejo da alma é simples: ser perdoada, ser compreendida, ser acolhida, mesmo após ter partido, mesmo sem ter conseguido dizer tudo, mesmo com os erros que cometeu. O espírito, assim como nós, só quer saber que ainda há uma chance, que ainda há amor, que ainda pode haver reconciliação. E essa chance existe, porque a morte não é o fim, é uma porta, e o que carregamos ao atravessá-la é nossa bagagem emocional. As mágoas, os amores, os arrependimentos, as conquistas silenciosas, tudo nos acompanha, e tudo pode ser transformado, se houver luz, se houver oração, se houver verdade. Talvez agora, depois de ouvir tudo isso, você esteja em silêncio, talvez pensando em alguém que já partiu, talvez sentindo um nó na garganta, talvez lembrando de coisas que ficaram por dizer, ou, quem sabe, imaginando o próprio momento de partida. Tudo isso é natural, tudo isso é humano, e tudo isso é espiritual. Porque compreender a morte é começar a viver com mais verdade, é amar com mais presença, é perdoar com mais urgência, é olhar para a dor com olhos de alma e não apenas com medo. Chico Xavier dizia que o espírito não morre e que a prece é o maior remédio da alma. Por isso, ore. Ore por quem partiu. Ore por si. Ore pelas dores que ainda não cicatrizaram, porque a oração atravessa mundos, atinge dimensões, toca corações e cura o que parecia incurável. Lembre-se, o que você escolher sentir por quem partiu ou por si mesmo ainda pode mudar tudo. A morte não apaga, mas pode iluminar. E o reencontro espiritual começa agora, dentro de você, na sua vibração, no seu silêncio amoroso. Feche os olhos por um instante, respire e lembre-se, você está vivo. E ainda há tempo. Tempo para amar, tempo para curar, tempo para libertar, tempo para recomeçar.